Muitas são as perguntas que nos fazemos durante a jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas às nossas indagações? Trazemos muitas dúvidas em nosso caminhar existencial, mas o Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! O álcool, junto com outras drogas, se constitui em grande flagelo para as pessoas, famílias e a sociedade. Como uma enfermidade da alma, o alcoolismo tem se caracterizado como um elemento desagregador da vida, dos lares. Na entrevista de hoje, Dr. Marcelo Collin irá responder se o alcoolismo tem tratamento, como o alcoólatra deve ser considerado a fim de que ele alcance sucesso no processo terapêutico. Também falará como a família é fator importante no contexto para que o tratamento seja exitoso. Confira conosco logo mais. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. No livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, narra-se a história de Matilde. Trata-se de uma entidade intensamente luminosa. Matilde programa uma reencarnação com o propósito de auxiliar alguns de seus amores. Ela planeja renascer como filha de antiga conhecida sua. Trata-se de uma moça que já fora sua filha no pretérito. Aproveitando uma noite de sono, a entidade superior retira sua futura mãe do corpo físico. Então, entretém com ela uma interessante conversa. Ao saber que aquele anjo de luz pretende renascer, a moça não contém seu espanto. Contudo, Matilde a esclarece sobre a importância da lei de trabalho. Afirma que a vida na Terra constitui uma imensa oficina, na qual é possível desenvolver valores eternos. A seguir, Matilde formula alguns pedidos à sua futura mãe. O que será objeto de preocupação de uma entidade luminosa antes de reencarnar? Terá ela pedido para ser colocada nos melhores colégios? Para ser resguardada de contratempos, a fim de ter uma vida rosada? Com nada disso, Matilde demonstra preocupação. Ela esclarece sua antiga filha sobre o aspecto santo da maternidade na orientação dos espíritos renascentes. Afirma que carinho quase sempre não falta no santuário doméstico, mas que a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Diz que as melhores possibilidades em cada vida se perdem por falta de quem guie os reencarnantes nos labirintos do mundo. Pede para não ser recebida no mundo como uma boneca frágil e mimosa. Roga para não ser relegada à inutilidade a pretexto de ser protegida. Pede para não ser mimada, mas amada e orientada de forma criteriosa. A rogativa de Matilde indica bem o papel dos pais. Ao reencarnar, o espírito se vê privado de suas memórias e é muito suscetível à influência. Na infância, deve ser objeto de intensos cuidados, a fim de se direcionar para a responsabilidade e a vida reta. Em sua grave tarefa educativa, os pais devem mesclar com sabedoria os recursos da energia e da doçura. Caso contrário, podem dificultar a redenção dos filhos que Deus lhes confiou. Confira agora o quadro de entrevista com o tema Tratamento do Alcoolismo. Acompanhe. Olá, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, mais uma vez com Marcelo Garcia Collin, médico e companheiro do Movimento Espírita. Marcelo, muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer estar aqui de novo. Marcelo, você há pouco tempo atrás falou exatamente do problema do alcoolismo, né? E, inclusive, os nossos companheiros podem resgatar isso no site www.avidaemfoco.com.br.
www.alcoolise.com.br. E hoje a proposta é falarmos do tratamento do alcoolismo, né? O uso do álcool é realmente um problema, Marcelo? Acho que vale a pena resgatar essa ideia do alcoolismo como um problema para a gente entender a importância que tem tratar. Perfeito. O alcoolismo é um problema sobre qualquer aspecto que a gente olhe. É um problema de saúde pública, que está envolvido nos acidentes de trânsito, em doenças crônicas. É um problema familiar, porque uma família que tem uma pessoa dependente do álcool sofre de uma maneira absurda. É um problema que impacta na educação das crianças, na construção da nossa sociedade do futuro. Então, ele é um problema sobre qualquer aspecto que a gente for pensar, e espiritualmente, inclusive. Sim. Porque a pessoa que se envolve no alcoolismo acaba deixando passar muitas chances que a vida poderia lhe dar de fazer construções brilhantes para o futuro, mas ficam perdidas, desperdiçadas pela pessoa se enredar. Por isso que realmente acaba mesmo, destrói o contorno da vida da pessoa. Marcelo, eu me recordo da sua conversa de que efetivamente o drogado, porque ele não deixa de ser um drogado, né? Um dependente químico. É um dependente químico, né? Faz com que ele e a família toda quase que adoeça juntos, né? Por isso se constitui um problema muito grave. Né? Até é difícil a gente separar se o alcoolista adoece a família ou se a família também contribui para adoecer o alcoolista, porque é uma via de duas mãos aí, na qual às vezes é difícil de saber o que veio primeiro. Muitos autores aí da terapia de família vão dizer que o alcoolista ocupa um espaço, um espaço que foi criado na família. E se a gente não eliminar aquele espaço, ele vai tender a sempre continuar sendo ocupado. Então, às vezes a gente tem um olho para o problema do alcoolismo olhando, culpabilizando apenas aquele que sofre com a dependência química. Nós vamos abrir um pouco esse olhar para conseguir entender o tratamento. Isso vai depender da pessoa, da família e do contexto reagir de alguma maneira a essa situação do alcoolismo, senão ela vai se perpetuar mesmo na nossa sociedade. Você falou em tratamento. Existe algum tipo de tratamento que seja realmente eficaz? Às vezes a gente até desanima, né, do tratamento do alcoolismo, porque quantas pessoas fazem 10, 20, 30, 50 tentativas? Às vezes 20 internamentos a pessoa já teve para tentar se livrar do problema, sai do internamento, aquela esperança, e às vezes dura um dia, 12 horas, a pessoa já cai de novo no problema do alcoolismo, o que leva muitos a pensar, será que tem como tratar? Tem. Porque se de um lado nós temos essas pessoas que recorrem inúmeras vezes no problema, de outro temos aqueles que conseguem se desprender, se despregar dessa, parece uma sina, né? Parece um destino na vida deles, porque eles parecem fadados a sofrer desse problema para sempre, mas não é assim. Outros conseguem modificar de uma maneira definitiva os seus passos e nunca mais recorrem, com um grau maior ou menor de sofrimento, um grau maior ou menor de energia que tem que ser colocada para se manter abstêmio, para se manter distante do álcool, mas é possível sim deixar esse vício do alcoolismo, superar esse vício do alcoolismo. O tratamento está em cima de que matriz, Marcelo? Que tipo de princípio básico, se é que a gente possa dizer, para que se obtenha bom sucesso no tratamento do... A meu ver, a coisa mais importante é nós não sermos unidimensionais no tratamento do alcoolismo. É a gente não olhar sob um único aspecto. Se a gente quer tratar o alcoolismo, por exemplo, somente com medicamentos, vamos falhar 100% das vezes. Não tem como tratar o alcoolismo somente com medicamento. Se eu quiser fazer só terapia cognitivo-comportamental com aquela pessoa, também não vai dar certo. Porque se eu fizer essa abordagem individual e só psicoterapêutica, também não vai funcionar. Então, um princípio básico é que a gente não pode olhar para o alcoolismo de uma única face daquele problema. Para a gente conseguir o tratamento, de fato, do alcoolismo, entendendo o alcoolismo como um problema social, não olhando somente por aquele indivíduo, depende da coordenação de ações, da gestão e das políticas públicas, lá de cima, que tem a ver com taxar mesmo o álcool, tem a ver com restringir o acesso, criar alguns embaraços para que a pessoa consiga chegar. Tem políticas públicas comprovadamente eficazes, como aquelas que limitam os horários em que você pode comprar, limitam a distância, por exemplo, das escolas na qual se pode consumir ou comprar bebida alcoólica. Algumas cidades americanas interessadas no problema do alcoolismo disseram assim que 1 milha
Então, 1.600 metros em torno de uma escola não pode ser vendido álcool em nenhum estabelecimento, para tentar dar uma saneada naquele lugar. A política que coíbe as campanhas, que limita a propaganda a determinados públicos, ou determinados horários, ou determinados meios. Então, começa lá o tratamento do alcoolismo. Então, a gente precisa olhar do ponto de vista público, daí precisamos olhar para a família inteira. Tem como você separar a pessoa da família que fica dizendo, está vendo, ele é o problema, ele é o problema, ele é o problema. Todo mundo precisa se envolver e a pessoa que está sofrendo com a dependência precisa ter uma abordagem. Ao mesmo tempo, simultaneamente, precisa ser abordado do ponto de vista médico, clínico, que é uma dependência química. Ele é um doente? Ele é um doente, ele está adoecido por aquilo, envolvido naquilo. Do ponto de vista psíquico, psicológico, social e emocional. E do ponto de vista espiritual também. Porque o alcoolismo tem, sim, a ver com a pessoa perder um pouco o rumo, o objetivo, então ele precisa ser resgatado nesse sentido ético, de valor, de moral, espiritual no sentido amplo da espiritualidade com ele, não entendendo o espiritual só com relação a tratamentos espirituais, mas a gente vai falar sobre eles também daqui a pouquinho. Ok. Marcelo, é uma pergunta que peço para que você responda logo após o nosso intervalo. É possível um terceiro ajudar no processo terapêutico de uma pessoa com esse tipo de problema? Um instante só, já voltamos. Aguarde os instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é tratamento do alcoolismo. Confira. Ok, estamos de volta. Marcelo, é possível uma pessoa estranha ao núcleo familiar, mas da relação do doente, do alcoólatra, ajudar no processo terapêutico? Como todos os problemas que a gente vivencia, como todas as situações difíceis nas quais nós vemos muitas vezes enredados na nossa vida, a interferência da pessoa de boa vontade é um grande lenitivo, um alívio, uma oportunidade mesmo que Deus nos dá para tentar infundir esperança em alguns momentos. É claro que quando a gente está saindo do alcoolista, aqueles que têm mais poder para lidar com a situação são seus familiares diretos, são aquelas pessoas que convivem no lar. Quer dizer, a família tem que estar envolvida e comprometida com o tratamento, é isso? Isso. E a família, às vezes, tem dificuldade de entender o papel dela, porque, frequentemente, ela já tentou muitas coisas, né? Eu já tentei brigar, já tentei brincar, já tentei agredir. Eles já passaram por várias tentativas, muitas delas caricatas, insensatas até, mas no desespero que a família tem com aquela situação, né? Amarrei ele em casa, doutor, para ele não ir beber, já tentaram de todas as coisas, já tentei dar muita bebida para ver se ele perdia o gosto. As pessoas vão porque elas não sabem exatamente o que fazer. Então, é importante tentar ajudar, quem quer ajudar o alcoolista, a entender como ele pode ajudar. Primeiro, tem que tentar entender que nenhuma pessoa que tem dependência do álcool é igual a outra. E a dependência do álcool em si, ela vai mudando ao longo do tempo. Aquela pessoa que é uma pessoa que está na dependência do álcool nos primeiros anos tem um determinado comportamento, depois de muitos anos ela vai mudando e o ritmo pelo qual ela passa por essas fases é variável. Vamos entender um pouquinho dessas fases. A primeira fase é aquela na qual a pessoa se torna um bebedor problema. Ele bebia socialmente, aparentemente não fazia mal a ninguém, nem a si mesmo, exceto pelo fato de que ninguém sabia que ele ia ser aquele que ia ter o problema ali na frente. Ele se torna um bebedor problema quando o uso eventual do álcool causa eventuais problemas na vida dele. Começou a perder um dia de serviço, chegar atrasado, perder um prazo, mas a coisa vai acontecendo muito lentamente. Essa fase, geralmente a pessoa não se dá conta dos problemas que ela justifica, mas foi só uma vez, estava acontecendo assim. Então, quando a pessoa está nessa fase de achar que não tem um problema, a gente chama ela de pré-contemplativo. Não, eu paro quando eu quiser. Eu não tenho problema com álcool. Eu bebo bastante, às vezes até reconhece que bebe bastante, mas eu bebo porque eu gosto, porque eu quero. Se for me fazer mal mesmo, eu paro. Daí ela já vai para a fase a seguir contemplativa, quando ela acha que aquilo pode ser um problema, mas ela não sente vontade ou necessidade de parar. Olha, realmente está tendo alguns problemas na minha vida aí, mas também quem não tem seus problemas, né? Começa a achar justificativas nesse sentido. A terceira fase é a fase chamada de preparação para a ação. Quando a pessoa diz, não, eu acho que eu de fato preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender o que eu preciso fazer, para daí chegar na fase de ação,
de parar, de modificar esse hábito. Então a família tem que agir de diferentes maneiras, entendendo aquele alcoolista que está ali. Se ele está na fase de preparação para a ação, não adianta internar a pessoa nessa fase. Se ele está pré-contemplativo, não adianta eu ficar xingando ele, porque não vai mudar nada. Ele está lá, nem acho que eu tenho um problema, você fica me xingando. Às vezes até isso afasta a pessoa de você, cria um distanciamento de você. Então eu tenho uma dica. Quando você tem uma pessoa que está na fase pré-contemplativa, você tem que ser um pouco desafiante com ela. Ah, você acha que pode parar quando quiser? Então pare. Vamos fazer um teste, fique uma semana sem beber. Faça uma proposta bem factível assim. Então, esse final de semana, já que você disse que não tem problema nenhum, fique esse final de semana sem beber. É desafiar mesmo, né? Você coloca ali um desafio positivo, não um desafio como, vou mostrar para você. Não, vamos ficar esse final de semana sem beber. Às vezes é suficiente para a pessoa dizer, parece que a coisa está mais problemática do que eu tinha pensado. A partir de que ela está começando a considerar que tem um problema, é hora de pensar sobre os aspectos negativos que foram se acumulando ao longo do tempo. Quantas oportunidades perdidas, quantas coisas, para ela começar a criar um desgosto pelo álcool mesmo. Uma vez que ela já esteja desgostosa com o hábito de beber, está na fase de preparação para a ação, é hora de falar sobre os aspectos positivos de parar de beber. Olha, se você conseguir parar, não pense no que você perdeu. Agora você já está desgostoso com o que perdeu. Pense no que você pode ganhar daqui para frente, você parar de beber. E na fase da ação é a fase de dar o suporte. O que eu posso fazer para te ajudar? Nós vamos juntos. Se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer com você. Se você quer que eu vá nas consultas, eu vou. Se você quer que eu te acompanhe em tal lugar, se nós vamos fazer uma oração em casa, eu estou junto com você. Essa é a fase de agir, dando as mãos. Dando as mãos, é o que a gente espera de uma família funcional. Você falou em ajudar. A doutrina espírita, o espiritismo, pode ajudar a pessoa que padece com a dependência do álcool, Marcelo? Objetivamente, ele pode ajudar? Pode. As pessoas pensam também, às vezes, unidimensionalmente no papel da doutrina espírita, pensando, que pode ter algum espírito que está influenciando a pessoa a beber. De fato, pode. De fato, essas coisas acontecem porque os espíritos nos influenciam tanto para as coisas boas como para as coisas ruins que a gente faz na nossa vida. Então, na verdade, eles não são o fiel da balança. O fiel da balança somos nós. A maior contribuição que o espiritismo pode dar para a pessoa que tem a dependência do álcool é ela voltar a entender o valor da vida material. Não poucas vezes o alcoolista é uma pessoa que se frustrou demais com a vida material que levava e numa fuga atrás da outra, com o objetivo de esquecer, de mudar, de buscar uma emoção que ele não tinha, ele acabou entrando por esse caminho. Não são todos, não dá nunca para generalizar, mas é muito frequente isso. O espiritismo apontando para nós o papel da vida, por que nós estamos encarnados, o que se espera de nós, como é que nós podemos nos desempenhar bem aqui, ele começa a dar outros objetivos existenciais para a pessoa. E aquela pessoa que às vezes se frustrou porque nunca ia ser tão rica quanto gostaria, porque não tinha o corpo que gostaria de ter, porque a família não era tão fácil quanto ele gostaria que fosse, e que estava frustrado com isso, vai entender que isso faz parte das provas da vida e que a gente vem justamente para superar. Redimensiona isso. O espiritismo nos ajuda a enxergar valor e objetivo nos problemas e nas facilidades que nós vivemos. Isso é fundamental para o alcoolista. E para a família? O espiritismo pode ajudá-los também a colaborar no processo terapêutico? Esse é um aspecto importante que a doutrina espírita nos dá aqui. Se você tem um alcoolista na tua família, ele não caiu lá por acaso e você não está nessa família por acaso também. Se ele está na sua família é porque você tem um papel a desenvolver. E à medida que o espiritismo vai nos ajudando a entender o nosso papel no socorro, as oportunidades que nós, familiares, podemos ter na mão de lidar, ajudar aquela pessoa a superar o problema que ela tem, ela dá um ânimo diferente. Porque as famílias precisam fugir do ciclo da culpabilização e perseguição que acontece frequentemente. Então, não, peraí, se eu não estou aqui por acaso, e essa pessoa não está aqui por acaso também, vamos entender melhor como a gente pode entrar e juntos darmos as mãos e crescermos nesse progresso. Então, o Espiritismo tem muito a ajudar nesse sentido também. Ok, Marcelo. Muito obrigado pela tua presença, pelas tuas explicações. Esse é um problema muito sério, muito grave mesmo. Amigos, aguarde. Espiritismo, através da Vida em Foco, volta já já. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Meu nome é Rodrigo, moro em Porto Alegre. Há alguns meses comecei a frequentar um grupo espírita na minha cidade, embora não regularmente.
Conheci o programa Vida em Foco assistindo pela Parabólica. Bem, estou casado há 2 anos e atravesso dificuldades no meu casamento. Minha esposa sempre se queixa do fato de que ela me dedica muito carinho, compreensão, amor e que eu não lhe retribuo como deveria. Como a doutrina espírita poderia me ajudar a compreender este momento que atravesso? Agradeço se puderem me ajudar a pensar a respeito. Que vocês possam continuar com esse programa. Caro Rodrigo, esta é uma observação, uma queixa mais comum do que se imagina numa relação afetiva. No Livro dos Espíritos, cuidadosamente organizado por Allan Kardec, publicado em 1857 em Paris, com mais de 1000 perguntas sobre os grandes desafios da existência, vamos encontrar respostas dadas pelos espíritos que contribuem para o progresso da humanidade. Muitos desses espíritos foram grandes personalidades quando encarnados na Terra, verdadeiros missionários do bem comum. Todas essas respostas, por óbvio, estão ancoradas nas leis morais, nas leis divinas que dizem respeito à nossa felicidade. Vamos refletir juntos. A pergunta que motiva a nossa reflexão é a de número 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado existe afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsa? Como é, além disso, que a mais viva afeição de 2 seres pode se transformar em antipatia e mesmo em ódio? O que respondem os espíritos a Allan Kardec? Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, logo reconhecem que só experimentaram um encantamento material, físico. Não basta uma pessoa estar encantada pela outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a ser ou a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente um amor com ternura, porque assentado na estima, na admiração. Eu mesmo conheço um amigo com quase 75 anos, que aproximando-se dos 50 anos de casado, confessou-me dias atrás gostar mais da sua esposa hoje do que no início. Essa afeição, esse amor, disse-me ele, só cresceu justamente porque está sustentado pela admiração que vamos nutrindo cada dia mais, pelos sacrifícios, pela renúncia que o outro faz em favor de nós mesmos e da felicidade do lar. Com o tempo, vamos nos dando conta de que a única coisa que nos faz felizes é amar. Para chegar nesse estágio da relação, no entanto, é preciso investimento, doação. É preciso enxergarmos os objetivos realmente importantes de uma união e não apenas o calor passageiro que motiva nossas expectativas, não raras vezes quase infantis. Mesmo porque, do ponto de vista físico, não há beleza que dure tanto. É mais uma ilusão do materialismo no qual estamos mergulhados ainda. É importante não nos esquecermos de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. 2 espécies existem de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência confundirmos uma com a outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, a do corpo, transitória, acaba logo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Seja qual seja o motivo em que o tédio se fundamente, recorram os parceiros em mútua associação no lar ao apoio recíproco, mais profundo e mais intensivo. Acredite, o amor também pode ser exercitado dia após dia. Podemos nos condicionar a amar, começando pelos pequenos gestos de desprendimento e apoio em favor do outro. Com isso, estarão os parceiros em justa defesa da harmonia íntima, sem castigarem o próprio corpo. E reeducar-se-ão sem hostilizar os que porventura lhes demonstrem afeto, mas acolhendo-os não mais na condição de cúmplices das aventuras deprimentes a que se renderam no passado, e sim por irmãos queridos com quem podemos fundir-nos em espírito no mais alto amor espiritual. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec com a participação de Cosme Massi.
Aprendendo com Kardec. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Diante das guerras, das lutas e dos conflitos humanos, é muito importante refletirmos sobre esse pensamento do Cristo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Allan Kardec propõe as seguintes reflexões. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Nenhum indivíduo pode cultivar a paz no seu mundo íntimo, a brandura, sem que seja capaz de enfrentar as dificuldades do mundo. Diante de um mundo de provas e expiações, diante de pessoas imperfeitas que ofendem e que agridem, não é possível, sem a misericórdia, cultivar a paz, cultivar a brandura. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Quando cultivamos este sentimento de misericórdia, nos tornamos imunes a toda a agressão. O mal praticado fora de nós não penetra o nosso mundo interior, porque somos capazes de nos manter neste sentimento de paz, de brandura, de equilíbrio. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Todas as vezes que nos ofendemos, que sentimos ódio, que sentimos rancor, nos colocamos na posição apenas dos espíritos imperfeitos, que são a maioria, não demonstrando grandeza de alma, porque as almas verdadeiramente grandes não perdem a sua tranquilidade interior, não se ofendem jamais, porque aprenderam que a ofensa produzida pelo outro não pode jamais participar do seu mundo interior. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. A alma verdadeiramente elevada se coloca numa posição de sintonia com as faixas superiores da vida, estando além, portanto, de qualquer ofensa, de qualquer agressividade. Sofrem o mal por outro praticado, sem que esse mal perturbe a sua paz interior, tire o seu equilíbrio, os seus sentimentos de amor e de fraternidade. A alma que tem ódio, que tem rancor, é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel, cheia de amargura, porque o sentimento de ódio, de rancor, queima o mundo interior, prejudica a alma, em primeiro lugar, que os cultiva. A outra, a misericordiosa, é toda mansidão e caridade. Veja a beleza do texto kardeciano. O indivíduo que cultiva a misericórdia é manso e pacífico e, além disso, pratica a caridade, porque passa a valorizar o bem que se deve realizar, esquecendo toda ofensa, todo o mal que recebeu. Sejamos misericordiosos para que sejamos bem-aventurados e que a paz e a felicidade participe do nosso mundo interior. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Para sugestões, mande um e-mail, contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra os programas anteriores e também pode nos contatar através do canal de comunicação. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!